a mais uma aula do nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Paula Piana Mendes, professora de desenho e pintura. E hoje a gente vai estudar cactos. A gente vai fazer esse desenho tchutchuquinho aqui, certo? Esses 4 cactozinhos, na verdade são 3 cactos e uma suculenta. E por que cactos, tá? No meu curso Desenho para quem não sabe desenhar, o cacto ele é um dos temas que a gente estuda quando a gente está aprendendo a habilidade de desenhar, de controlar nossas linhas, de criar texturas, de entender as formas geométricas. Então eu sempre gosto de voltar para esse tutorial do cactus com materiais diferentes, mas tá treinando o cactus com todo mundo que quer aprender a desenhar, porque o cacto ele tem muitas qualidades no sentido de ajudar você a desenvolver, a perceber a forma e ganhar a coordenação motora. Para começar, o formato dele, né? A gente tem cactos de formatos diferentes. Eles são geométricos, mas ao mesmo tempo, como eles são plantas, eles também são formas orgânicas. Então eles ajudam a gente a entender formas geométricas, volumetria, a nossa linha, a qualidade da nossa linha que a gente vai empregar para poder fazer esse cactus. Certo? Então, assim, eu sempre gosto de estar voltando para esse tutorial de cactos, porque eu acho que é muito proveitoso para quem está aprendendo a desenhar. Sempre estar treinando, fazer cactos com materiais diferentes, né? E, gente, o desenho final, ele fica muito bonitinho, né? É um desenho que, para quem está aprendendo a desenhar, é divertido e você já tem o resultado ali na sua mão para compartilhar com seus amigos, com seus filhos, com seus pais, certo? Com quem você quiser. Antes da gente entrar diretamente no tutorial de cactos, eu queria te mostrar rapidinho no computador, vou selecionar algumas imagens, certo? Para a gente dar uma olhada, para a gente dar uma analisada, na verdade, no cactus enquanto forma, certo? Porque aí vai fortalecer isso que eu estou falando para vocês, de que o cactus ele é uma forma interessante de você estar desenhando, para você entender, digamos assim, os bastidores, os miúdos, né, por trás dessa questão. E aí, depois que a gente passar por essa rápida análise no computador das formas do cactus, a gente vai para o desenho em si, tá? O tutorial esse tutorial. De quebra, ainda colorir com aquarela. Se você não tem aquarela, você pode colorir com o material que você quiser, mas acaba que nesse vídeo eu também falo bastante sobre como usar a aquarela para poder colorir essas formas, tá bom? E, gente, se você tá curtindo, se você já gostou desse vídeo, se você conhece alguém que vai gostar de fazer esse tutorial também, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, toda semana tem vídeos com tutoriais para você aprender a desenhar absolutamente do zero. E tem papo também no Boneco do Palito. Boneco de Palito é a minha série aqui no YouTube, que acontece toda quarta-feira, 8 horas da noite, onde a gente conversa sobre temas diversos que são muito proveitosos para quem está querendo aprender a desenhar, e especialmente para quem é do nível Boneco de Palitinho. Então é isso, vamos lá? Então, gente, quase sempre que eu desenho, o meu primeiro passo é abrir algum banco de imagem gratuita. Porque nesses bancos de imagem a gente encontra imagens com boa iluminação, boa composição. Nesse caso eu estou usando Pexels e você pode já dar uma olhada, ó, como as imagens são bem legais, certo? Então aqui, além de eu encontrar várias imagens com várias composições, eu garanto que a qualidade da imagem que eu vou usar como referência para o meu desenho é uma imagem boa, certo? No sentido da qualidade. E daí eu vou selecionando, ó, várias imagens para servir como referência para os meus desenhos, certo? É importante também que esse banco de imagem ele é gratuito, então não tem problema eu utilizar essas imagens como referência. Daí agora abrindo aqui o programa de criação, tá? O que acontece? Eu já separei algumas formas geométricas e o principal aqui é a gente conversar sobre a capacidade de enxergar formas geométricas nessas imagens que a gente selecionou, certo? Então, olha só, aqui no jarro eu tenho uma elipse, certo? Puxando aqui 2 linhas laterais e trazendo essa elipse para baixo, diminuindo ela um pouco, certo? Opa, puxar aqui a elipse. Pronto. Arrastando aqui para baixo.
Agora é só diminuir. E daí eu já vou ter um cilindro, tá? O que acontece? É um cilindro bem certinho, com a forma geométrica bem certinha? Não, não é assim como esse cilindro de cima onde eu estou baseando o meu cacto. Não é, tá? Mas é uma forma, esse jarro, baseado num cilindro, certo? E aí a mesma coisa que o cactus, ó. Se a gente olhar, certo, o formato desse cacto, ele é um formato cilíndrico. É um cilindro bem certinho? Não, não é. Mas você faz algumas adaptações na forma. E o principal aqui desse exercício que a gente está fazendo é que você desperte o seu olhar, comece a perceber que todos os objetos, que todas as coisas à nossa volta, certo? Podem ser modeladas, podem ser entendidas de maneira estrutural através de formas geométricas e formas orgânicas. Então, eu gosto muito do cacto, né? Era isso que eu estava explicando para vocês, porque o cacto, ele tem esse formato geométrico, mas ao mesmo tempo, por ser uma planta, ele também é uma forma orgânica, ele tem que ter assim essa pegada orgânica para ele não ficar muito durão, certo? E aí, novamente, ó, a gente tem o formato do jarro, ali em cima eu posso modelar a partir de um círculo e colocando aqui essas formas laterais, certo? Eu vou ter o formato geométrico desse cacto. Então, entender essa estrutura é muito importante, desenvolver esse olhar de que todas as coisas podem ser entendidas a partir de uma forma geométrica. O que eu vejo acontecer muito, assim, entre estudantes de desenho? A gente estuda as formas geométricas e daí a gente vê que o cacto é uma forma bem simples, ou seja, não tem dificuldade de enxergar essas formas no cacto, certo? Então não tem tanto desafio aqui, mas lá na frente, quando a gente começa a estudar coisas mais complexas, como anatomia humana, anatomia animal, daí a pessoa sente falta de ter encontrado, de não ter treinado o olhar através de formas mais simples. Então, esse treino do olhar, ele é gradativo e ele precisa acontecer sempre. E agora que a gente já entendeu melhor as formas geométricas que estruturam o cacto e treinou o nosso olhar, a gente vai passar para o desenho, vamos colocar a mão na massa. O cactus é fácil de desenhar, o cactus, digamos assim, tradicional, né, onde a gente desenha esse formato cilíndrico. Se for o caso, a gente coloca aqui mais um pedacinho dele, tá? Ou também o que pode acontecer, que é mais provável nesses jarrinhos, é ser um aglomerado de cactos, certo? Então é mais fácil a gente ter esses aglomerados. O importante aqui é a gente entender que a forma do cacto é baseada na forma geométrica do cilindro, certo? Além da forma geométrica, é importante, eu espero que dê para perceber no vídeo, mas assim, a minha linha do cacto, ela não é assim, ó, bem retinha. O cacto, ele é uma planta e ele tem espinhos, né? E ele é bem irregular nesse sentido. Então, é interessante, ó, fazer uma linha mais tremidinha. Esse tremidinho é de propósito e levemente descontinuada, ó. Em alguns pontos, eu dou uma parada na minha linha para dar essa sensação, certo? De planta, né? De ser vivo, ser orgânico. Daí, a gente tem... Agora... a gente tem um cacto também, que ele é assim, redondinho, certo? E que daqui de cima, ó, a gente vai fazer essas linhas. É importante notar que essas linhas, elas não são assim, ó, retas aqui nessa junção, certo? São linhas curvas,
que acompanham o contorno, acompanham o volume do cactus. Além disso, aqui, ó, essas linhas, elas se curvam, certo? Então, é importante essa curvadinha. Quem faz o curso de desenho, para quem não sabe desenhar, a gente tem um exercício que é justamente de colocar linhas de volumetria em círculos, certo? Então, é basicamente esse mesmo movimento das linhas de volumetria, certo? Só que aqui não é tão circular, certo? E a gente vai ter aqui essas mesmas linhas acompanhando, ó, aqui e aqui, elas se curvando, envolvendo, acompanhando o volume, certo? A gente vai ter aqui a suculenta, como se fosse, né, uma espada de São Jorge, que a lógica aqui é mais ou menos parecida com a do cactus, certo? Esse movimento. Ela de frente, ela seria assim. E só que como a gente vai desenhar uma de frente e as demais de lado, né? Acaba que ela vai tomando esse formato orgânico lateral, certo? Mas basicamente o que a gente teria, tá? Seriam plantinhas, seria um formato assim triangular, tá? Um outro possível cacto ou suculenta que a gente pode fazer é o clássico orelha de Mickey, certo? Onde a gente vem aqui. Eu tenho várias orelhas de Mickey. Eu ganhei um pezinho desse de uma aluna uma vez. E eles crescem muito rápido, gente, assim. E você vai plantando nos jarrinhos e vai ficando... Bem, eu já tenho 5 jarrinhos, desde que eu ganhei o meu primeiro pé, e já dei um raminho que poderia ser um 6º jarrinho, né? Então, eu acho que deu para entender aqui rapidamente o nosso aquecimento, os formatos que a gente vai trabalhar, tá? Formato de jarro, a gente vai ter aqui a elipse, tá? Onde a gente vai descer essas laterais. Aqui, importante, ó, não fecha reto, fecha com uma leve curvinha, puxa aqui. Novamente, a gente está trabalhando com formas baseadas em cilindros, certo? Esse jarrinho, ele não precisa sempre ser esse formato mais clássico. Ele pode ser, por exemplo, elipse, tá? Ser uma cumbuquinha, certo? E ele, às vezes, não tem essa parte, ele vai direto aqui, ó, o potinho, certo? Então, assim, é importante observar também o formato do jarrinho que a gente vai desenhar. Separar aqui, pegar o papel de aquarela, tá? É importante que você separe um papel. Se você for pintar com aquarela, separa um papel apropriado para estar pintando. Mas lembrando que você pode fazer esse tutorial, né, o desenho, em qualquer papel, certo? E se você, por exemplo, não tiver aquarela, nunca tiver usado aquarela, ou não quiser usar, você pode usar lápis de cor, você pode usar marcador, você pode usar vários outros materiais para colorir, tá certo? Você pode fazer ele preto e branco, em tons de cinza, só com grafite, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar desenhando aqui esse jarrinho mais com buquinha que eu mostrei ali anteriormente. Certo? Baseado na forma do cilindro. E daí, o primeiro cacto que eu quero fazer é esse que esse mais redondinho, tá? Que eu mostrei as linhas de volumetria. Vou apagar aqui por dentro. Isso é muito importante, gente, ó. Desenhei a cumbuquinha por completo, certo? E aí desenhei o cacto e só depois eu apago a linha aqui por dentro. E aí agora eu vou fazer aqui as linhas de volumetria.
certo? E ele já tá pronto para ser aquarelado. Depois a gente vai fazer os espinhos. E fazer aqui do lado. Segundo jarrinho. Dessa vez eu vou diminuir a elipse. Certo? Fazer aqui essa parte de cima. Agora puxar aqui. A gente vê que não tem muito mistério, tá? Você tá aprendendo a desenhar essas formas, né? O importante dessa nossa aula, assim, que eu gosto de trabalhar o cacto com os alunos, né? É a questão das formas geométricas, certo? A gente vê que tanto a gente está trabalhando formas geométricas através dos jarros, do próprio formato do cactus, e a gente também está trabalhando um nível de forma orgânica, certo? E aí, ó, vou fazer a espada de São Jorge, certo? Que eu não sei, eu tô chamando de espada de São Jorge, mas eu não acho que seja uma espada de São Jorge. Eu acho que é um tipo de suculenta mesmo. Ou é espada de São Jorge, não sei. Só sei que quando a gente vê, né, os desenhos e as fotos de cactos e suculentas, a gente vê muito, tá, essa planta. E olha que eu já tive espada de São Jorge em casa. Na época a gente tinha os coelhos comiam até as espadas de São Jorge, vocês acreditam? Ó, e aí a gente vai botar um para fora. Outra coisa importante é você tentar não fazer tudo igualzinho, certo? Fazer tamanhos levemente diferentes. Fazer uma mais fina, uma mais grossa, até mesmo porque ela tá de lado, né? Então, acaba que fica uma mais fina e uma mais grossa de qualquer jeito. Vou fazendo e vou apagando. Aqui por trás também vai vir. Uma mais alta, uma mais baixa, tá? Porque a planta, ela não vai crescer toda certinha, a não ser que você pode, certo? Está aí o nosso segundo jarrinho. Vamos para o nosso terceiro jarrinho. Esse é um jarrinho mais simples. Esse olhar em que a gente consegue ver, né, a elipse, ou seja, o espaço de dentro do jarro, é um olhar de cima, levemente de cima, tá? Se você estiver vendo o seu... se você por acaso tiver suculentas, cactos e estiver vendo e estiver na altura do seu olhar, então aqui vai ser uma linha retinha e você não vai conseguir ver dentro na terra, certo? Esse daqui vai ser... Ajeitar aqui embaixo, deixar mais retinho. Esse daqui a gente vai fazer vários cactos, certo? Uns atrás do outro. Tá quase uma cesta de pães, né, gente? Assim, diversificar. Aqui, apagar aqui também. Tô sentindo quase como se eu estivesse desenhando uma cesta de pães. Certo? Essa linha ficou grossa. Deixar ela mais fininha e mais gordinha também aqui em cima. Pronto. Por último, fazer novamente aqui um jarrinho com a beiradinha. E vou fazer
o cacto mais padrão, digamos assim. Esse cacto mais padrão, entre muitas aspas. Tá? E o que a gente vai fazer agora, antes de começar a pintar? A gente vai, ó, nesses cactos aqui também, criar divisões. Acho até que nesse cacto aqui, vou colocar mais um aqui por trás. Ó, e essas divisões eu já começo a usar a linha tremidinha que eu falei pra vocês. Certo? Nesse aqui também. Tá? Na suculenta, aqui na espada de São Jorge, ela tem como se fosse uns tracinhos que a gente vai fazer direto na aquarela, certo? E todo o resto, todo o restante do acabamento, assim, os espinhos, a gente vai fazer direto na aquarela. Pronto, e agora que eu estou separando 3 tons de aquarela, certo? Lembrando que a aquarela, o nome das tintas, ela varia de estojo para estojo, assim, de marca para marca, certo? Então, esse aqui que eu tô usando, da Talens, eu tô usando como se fosse um verde oliva, tá? É o Sap Green, em inglês. Então, tô botando um pouquinho desse verde. Eu vou fazer aqui um verde mais clarinho, colocando amarelo. Não tô colocando amarelo limão não, tá, gente? Tô colocando diretamente o amarelo equivalente, assim, ao amarelo canário, tá? Junto com esse verde oliva. E vou fazer agora o nosso tom escuro. Você vai precisar desses 3 tons de verde. O verde oliva, ó, você tá vendo como o verde, ele é brilhoso? Esse verde é como se ele tivesse, assim, um pouquinho de ocre nele, ou um pouquinho de marrom, tá? Ele é um verde levemente desaturado, mas não é desaturado nem com branco, nem com preto. É desaturado com um tom terroso. Então, por exemplo, aqui no meu lápis de cor, ó, se você estiver colorindo com lápis de cor, de repente é um tom de verde mais assim, ó. Certo? Esse aqui, ó, é de fato verde oliva, certo? Esse aqui também é o verde oliva escuro. Então, assim, é diferente desse verde, tá? Que aqui é o verde grama, é um verde mais aberto. É diferente desse verde, que são verdes mais brilhosos. Então, procura usar... se você não tiver lápis de cor desse tom, você pode, inclusive, usar esse tom de verde grama, esse verde mais brilhoso, e um pouquinho de ocre, tá? O ocre é o famoso amarelo queimado. Então, por exemplo, se você estiver usando lápis de cor, você pode... Tá aqui o verde mais brilhoso, você pode usar um tom, aqui atrás do meu ocre, pronto, você pode usar um tom desse e misturar, fazer uma camada de amarelo e uma camada de verde, que daí ele já vai ficar menos brilhoso, certo? Aí aqui eu coloquei um pouquinho de azul de ultramar, junto com o meu verde. Acho que eu botei muito azul de ultramar. Vou começar fazendo essa mistura aqui, ó, do verde limão. Olha como fica um verde limão, mas não fica aquele verde limão aberto, brilhoso, certo? Agora, o verde oliva.
E aqui agora, ó, mesmo colocando bastante azul de ultramar, ainda não chegou não. Vou colocar mais um pouquinho. Um pocão, né? Mas acho que agora vai ficar o tom que eu tô, ó. É esse tom de verde, bem escuro, bem azulado. Certo? E a mesma coisa, se você não tiver lápis de cor dessa cor, você pode usar, fazer uma camada de azul e uma camada de verde, que vão ficar tons aproximados, tá, gente? Não vai ficar 100% igual. E isso vale, inclusive, para aquarela. A gente fez os tons aqui dos cactos, mas não fizemos, não colocamos os tons dos jarrinhos. Então, vou colocar aqui, aproveitar um pouco do azul de ultramar, um pouco do amarelo, e vou pegar aqui o marrom, para poder fazer os jarrinhos, certo? Eu tô usando um pincel, vocês notam que ele é um pincel redondo, grande, tá? Mas você não precisa usar esse pincel grandão. Você pode usar um pincel mais ou menos do tamanho desse. Esse aqui é mais ou menos um 10, um 12 redondo de ponta. Esse daqui é mais ou menos um 6, 8, dependendo da marca do seu pincel, certo? Aqui é uma aquabrush, né? Mas eu tô mostrando a ponta para você poder associar, certo? Vamos lá, então. Sempre o pincel você vai utilizar de acordo com a sua habilidade, tá, gente? Eu uso o pincel grande porque para mim ele não faz diferença, mas se o pincel menor ele te dá mais habilidade, né, mais destreza, mais controle, usa o pincel menor, certo? A gente vai começar, ó, molhando o nosso pincel, tirando o excesso e depositando o verde limão em todo o cacto. Todo, Paula. Mas não vai ter partes que são mais escuras e outras mais claras? Sim. Mas é justamente isso. Na aquarela, a gente trabalha do claro para o escuro. Então, não faz muita diferença, já que eu vou trabalhar aqui só com tons de verde, se eu deposito, por exemplo, primeiro uma camada de verde limão, que é mais clara, e depois vou colocar uma camada de verde mais escura. A diferença que vai fazer é porque o seu tom final vai ficar mais rico, tá? E a sua aquarela vai tender a ficar mais bem pintada. Porque a separação das partes, ela não vai ficar tão aparente. Certo? Então, a gente deposita, ó. E outra coisa, tá vendo que essa camada é bem clarinha? Certo? Você vê o rascunho, você vê o lápis. Então, tudo bem clarinho, tudo bem translúcido. Como é que consegue isso? Colocando água. Certo? Você tá vendo aqui, ó, tá umas pocinhas de água, certo? Misturado com a tinta. Agora, em seguida, a gente vai pegar o nosso tom de verde médio e daí a gente vai trazer. Aqui ainda tá secando, assim, ainda tá muito úmido, né? Pra gente trazer. Se eu trouxer agora, ele vai se espalhar muito rapidamente. Eu acho que aqui tá mais sequinho, dando de cabeça para baixo, o que tá mais sequinho é esse daqui da suculenta. Que eu tô chamando de suculenta, mas que eu juro para vocês como eu acho que é uma espada de São Jorge, certo? E aí a gente vai pintar aqui, ó, especialmente o centro dela.
Meus pincéis vivem com um pelinho, gente, porque eu tenho uma gata que ama ficar deitada nessa mesa, que é a mesa que eu desenho. E daí acaba que, mesmo eu retirando o máximo de pelo possível antes de gravar, mas sempre fica um pelinho por aqui. Então, ó, a gente pintou o centro, mas as pontas ainda estão verde claro, certo? Passar um pouco mais de água aqui, ó, que tá ficando... O nome dessa linhazinha, vou até aproximar para vocês poderem ver. O nome dessa linhazinha que tá formando aqui, desse cacto, certo? Chama background. Eu nunca encontrei uma tradução para o português. O que que acontece? Uma parte do cacto estava com mais água e a outra já estava com menos, secou mais rápido. E aí vai formando essa linhazinha. Essa linhazinha, ela não é necessariamente errada, tá? O background. Você pode usar intencionalmente no seu desenho o background para poder fazer texturas, tá? Para poder, se você usa intencionalmente para acrescentar alguma informação no seu desenho, não tem problema nenhum. Agora, se, por exemplo, nesse caso aqui eu não queria que ela formasse e ela estava se formando, então eu tenho que identificar, passar um pouco mais de água, deixar a quantidade de água homogênea, certo? Aqui no meu cacto, ou na área que você estiver pintando, porque daí ela vai secar de maneira mais homogênea sobre toda a superfície e não vai ficar essa linhazinha, certo? Mesma coisa aqui, a gente vai passar. Aqui vai ser linha sim, linha não, que a gente vai passar esse tom médio. Como assim, ó? Pintei o primeiro, o segundo eu vou deixar clarinho, terceiro espaço aqui, vou pintar, certo? Então, você vai alternando. Aqui as linhas. Agora esse cactus do meio, esse conjunto, né? Mesma coisa, ó. Vai ter linha que você vai botar e vai ter linha que você vai pular. Esse exercício de pintura, o que eu tô sempre... o meu objetivo é ensinar você a aprender a desenhar do zero, tá? Mas por que eu tô sempre acompanhando com algum tipo de pintura, seja com lápis de cor, seja com giz pastel, seja com pastel oleoso, seja com aquarela, enfim. Por que eu tô sempre estimulando você a colorir os seus desenhos? Porque você tá vendo que aqui no processo de colorização tem que ter um certo grau de paciência, certo? Você utilizando, por exemplo, pincéis, materiais diferentes, você está ganhando mais coordenação motora, certo? E também porque é divertido e relaxante, né, gente? Assim, você faz um desenho e você aprender a colorir o seu desenho propriamente, dá todo um tchan, né, naquilo que você está fazendo. Ó, aqui ainda está úmido e eu teimei, coloquei, mas não tem problema, ele vai escorrer um pouquinho, mas consegui deixar ele no canto dele, certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Para ter certeza que as camadas que eu fiz vão secar, não vão, assim, na aquarela, principalmente na aquarela tradicional, a gente não espera tudo secar, certo? No máximo fica úmido. A gente passa o dedo assim, sente o papel frio, mas ele ainda não está completamente seco, mas ele também não borra mais, certo? Mas nesse caso, eu vou esperar ele dar uma secada um pouquinho mais. Deixa eu ver, por exemplo, esse aqui já tá no ponto. Tá vendo? Eu passo o dedo, não borro e ele tá frio. Mas enquanto isso, enquanto ele vai dando uma secada, para poder continuar, eu vou colorir os meus jarrinhos. Certo?
Então, esse aqui vai ser amarelinho. E você pode colorir os seus jarrinhos da cor que você quiser. Ó, vou deixar um pouco de branco nesse jarrinho, certo? O outro jarrinho vai ser azul. E novamente vou deixando aqui uns espaços em branco. Se você quiser, você pode pintar tudo, não tem problema, tá? Você vê que eu não faço questão de pintar ele bem certinho, bem linhazinha, bem retinha, porque eu acho que fica... Parte da graça da aquarela, pelo menos pra mim, é essa coisa mais solta mesmo, certo? Então, nem sempre eu vou fazer questão de estar pintando tudo bem bonitinho, bem retinho. Esse aqui vai ser marronzinho. Esse aqui eu vou trazer esse marrom para esse amarelo. Vou fazer um amarelo um pouco mais escuro para poder ficar diferente. Um marronzinho mais clarinho. Um ocre, né? Acabou que ficou um ocre. E aqui dentro, ó, a gente vai colocar também um pouquinho de azul no marrom. Azul no marrom, Paula, o azul com marrom vai deixar esse marrom ainda mais escuro. Certo? Não sei se tá dando pra ver, eu tô fazendo aqui a mistura. Tô pegando aqui, ó. Tô pegando o azul com o marrom vai deixar o marrom ainda mais escuro. E a gente vai aproveitar esse tom escuro lamacento pra fazer a terrinha aqui de dentro. Que daí, esse marrom que a gente fez não confunde com o marrom que a gente pintou ali. E também, assim, fica com a sensação de ser uma terrinha bem adubada, né? Apesar de que o cacto, ele cresce nos terrenos mais ásperos, né? Mais improváveis. Mas vamos deixar nossa terrinha adubada mesmo. Então, coloca um pouquinho na frente, dos lados, certo? Aqui, novamente, ele se perdeu, gente. Se perdeu, o que eu digo, dá uma espalhada aqui, não tá secando de maneira homogênea. Então, vou passar aqui novamente. Pegou um pouquinho de marrom, deu uma escurecida, mas vai ficar assim e vai ficar legal no final, vocês vão ver. E agora a gente vai, ó, pra nossa última camada, pegar esse azul mais escuro que a gente fez, desculpa, esse verde mais escuro que a gente fez com o azul, certo? E aí a gente vai passar aqui, ó. Você pode pegar um pincel bem fininho, tá, gente, pra fazer isso. A gente vai fazer essa nossa linhazinha. Tremidinha. E acompanhando o formato aqui da planta. Não faz totalmente reto, faz como se fosse uma curvinha. Minha sugestão também é você fazer principalmente nas plantas que estão mais na frente. Deixa uma ou outra planta que está atrás sem essas linhazinhas, tá? Ó, deixei duas.
porque daí o que tá na frente salta para frente e o que tá para trás vai um pouco mais para trás, certo? Olha como ficou bonitinho. A gente vai aproveitar aqui esse verde escuro, e aí agora a gente vai passar, ó, em um dos lados que a gente não pintou, a gente vai trazer esse verde escuro. Ou então, por exemplo, aqui eu pintei dois, eu escolhi um dos lados, poder estar pintando. No final, então, você vai ter um cacto com uma linha com tom claro, uma linha com tom médio, uma linha com tom escuro, tá? E aqui deu uma leve escorridinha na tinta, ó. Só passar com um pouquinho de água que já sai o azul ali. Mesma coisa aqui. Vou trazer para um dos lados o tom mais escuro. Certo? Esse aqui, lendário, não tá querendo secar, mas ele vai já secar. E aqui, ó, vou aproveitar. Onde tá úmido ainda você não mexe, tá? Mas, por exemplo, nessas linhas aqui no meio já tá seco, então vou aproveitar, pegar aqui o meu lápis para fazer os espinhos. Não sei se tá dando para ver no vídeo, tá, gente? Mas eu já aproximo para vocês poderem dar uma olhada. Ó. Aqui nos espinhos, esses espinhos fazem toda a diferença. Mesma coisa aqui, onde já tá seco. Vou passando. Um lápis para fazer os espinhos. Eu tenho uma aluna de 14 anos, que quando eu tô dando aula para ela, ela fala que a coisa fica fofinha. Ela fala, ai, que tchutchuquinho, né? Esses cactos estão ficando bem tchutchuquinhos. Certo? Aqui, ó, ele borrou um pouquinho. Já dou essa corrigida. E eu acho que aqui, finalmente, secou o suficiente para um dos lados eu já colocar esse verde mais escuro. Você vê que ele ainda tá bem aguado, querendo escorrer. Vou deixar ele secar, tá? Terminar de fazer os espinhos e mostrar o resultado para vocês. Então, algumas considerações para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, né? A gente viu que o cacto, ele por ser uma planta, né? A gente está fazendo um estudo de formas orgânicas, mas ao mesmo tempo ele também tem uma estrutura geométrica, certo? É muito importante desenvolver o nosso olhar para perceber a forma, tanto orgânica como geométrica por trás de todas as coisas que a gente desenha. E é importante que a gente faça esse treino sempre das formas mais simples, como o cacto, às formas mais complexas, como por exemplo na anatomia animal, na anatomia humana, no desenho, por exemplo, de veículos, tá? Porque se a gente não vai treinando o nosso olhar gradativamente, quando chega lá na frente, a gente sente falta, certo? Então, para você que está aprendendo a desenhar do zero, com certeza
Fazer esses desenhos de cacto de forma consciente, compreendendo as formas geométricas, né, e tomando cuidado para que ao mesmo tempo eles fiquem orgânicos, tem o seu desafio. E se você já está no nível um pouquinho acima do boneco de palitinho, se você já está no nível intermediário, o importante aqui é você não perder de vista a habilidade de estruturar o seu desenho, principalmente quando for objeto simples. O feijão com arroz tem que ser feito bem feito. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham aprendido muito, que tenha, assim, tirado dúvidas, que tenha dado insights, certo? Cactos, como eu falei pra vocês, é uma forma extremamente simples, mas extremamente proveitosa. E eu vejo você nos próximos vídeos.